Olá, boa tarde. Vamos então começar a resolver a primeira lista de exercícios. E essa lista de exercício trata sobre o conteúdo abordado no capítulo 1. A intenção é ir resolvendo exercício por exercício, destacando os principais pontos e conceitos que a gente precisa lembrar e demonstrar como que a gente chega na resposta que está apresentada ao final da lista lá no solucionário. Um ponto importante a se ter em mente é que nem sempre o resultado da manipulação que você vai realizar vai ser exatamente igual ao que ele está no final nas respostas lá do solucionário. Então, muitas vezes o que precisa ainda é fazer algum tipo de manipulação algébrica para encaixar a resposta que você obtém na resposta que está disponível lá no final do solucionário. Então, a intenção é começar a resolver os exercícios. Vamos começar pelo exercício 1. E o objetivo do exercício 1 é verificar se o sinal é periódico e, caso afirmativo, especificar qual é o período fundamental correspondente a esse sinal periódico. Então, o que nós temos aqui, né? O item A, ele seria x de t igual a 3 cosseno de 4t mais π sobre 3. Esse π sobre 3 denota a fase desse sinal cossenoidal, enquanto que esse 4 aqui seria o período fundamental desse sinal. Então, o que nós teríamos? Nós teríamos que um sinal cossenoidal é, por definição, um sinal periódico, e o período fundamental seria ω0 igual a 2π sobre t0. Nesse caso, o nosso período fundamental seria igual a 4, 2π sobre t0. Esse 2 com esse 4 se cancelam, então nós temos aqui que o t0, ou seja, o período fundamental, seria π sobre 2 segundos. Então, com isso, nós acabamos de determinar que o primeiro sinal, o sinal do item A, é um sinal periódico e o período fundamental dele é π sobre 2 segundos. No item B, o que nós temos? Nós temos um sinal que é dado por uma exponencial complexa do tipo e na menos j, πt menos 1 vezes u de t. Aqui, um ponto importante a lembrar é o seguinte, que embora essa exponencial complexa por si só seja periódico, a presença desse u de t faz com que o sinal ele exista, ou seja, ele seja não nulo, apenas quando t é maior do que zero. E para t menor do que zero, esse sinal vale zero. Logo, como a definição de que o sinal periódico é dada por x de t igual a x de t mais t0, e isso aqui tem que ser válido para todo t, a gente observa que, nesse caso, o nosso sinal ele seria periódico para a direita, mas aqui para a esquerda, essa relação de x de t igual a x de t mais t0 não vai ser satisfeita. Ou seja, esse produto com esse u de t acaba acarretando que o nosso sinal x de t não é um sinal periódico. Por quê? Porque ele não satisfaz a relação quando o t é negativo. No item C, nós temos a soma de dois sinais que são senoidais. Qual que é o ponto aqui? A soma de dois sinais periódicos produz um sinal periódico, desde que a razão entre a frequência desses dois sinais periódicos seja um número racional. Então, o que nós temos aqui? Que o primeiro sinal tem frequência ω1 e o segundo sinal tem frequência ω2. Logo, como esse x de t é composto por essa soma de seno mais cosseno, nós precisamos garantir que ω1 sobre ω2 pertença aos números racionais. Ou seja, que 6π sobre 8π, que vai produzir alguma coisa como 3 quartos, e esse número é um número racional. Então, por conta disso, nós podemos concluir que o sinal ele é periódico. Agora, resta determinar qual seria o período fundamental desse sinal. Um jeito bastante simples seria usar a mesma abordagem que a gente vinha utilizando antes. A gente sabe que ω1 é igual a 2π sobre t1. Logo, nós temos então 6π, que é igual a 2π sobre t1. Esse π cancela com esse 2 com esse 6. Logo, nós temos que o nosso t1 é igual a 1 sobre 3 segundos. Então, esse seria o período fundamental da primeira parcela, que é aquela parcela do seno. O período fundamental da segunda parcela pode ser obtido da mesma forma. Então, ω2 é igual a 2π sobre t2. Isso vai ser igual a 8π, que é igual a 2π sobre t2. Esse π cancela com esse, o 2 com esse aqui. Logo, nós temos então que o nosso t2 é igual a 1 sobre 4 segundos.
Resta agora determinar qual que é o mínimo múltiplo comum entre esses dois. Então, o que nós teríamos aqui, né? Nós teríamos, então, 1/3, 2/3, 3/3, que é igual a 1, 4/3, e assim a vida segue. A gente pensa agora no T1. No T2, os múltiplos seriam 1/4, 2/4, que é igual a 1/2, 3/4, 4/4, que é igual a 1, 5/4, e assim a vida segue. E agora a gente observa aqui que o mínimo múltiplo comum entre os dois seria esse 1 aqui, né? Ou seja, nós temos então que o nosso período fundamental dessa soma ali é T0 igual a 1 segundo. Ou seja, a soma desses sinais senoidais produz como resultado um sinal periódico, e esse sinal periódico tem período fundamental igual a 1 segundo. No item D, nós temos também a soma de um sinal senoidal e um sinal cossenoidal. Aí a ideia aqui é novamente verificar se a razão entre a frequência fundamental ω1 e a frequência fundamental ω2 é um número racional. Caso seja um número racional, posso afirmar alguma coisa sobre a periodicidade. Então, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos que ω1 sobre ω2 vai ser igual a 2π sobre 3, e a gente percebe que esse 2π sobre 3 não é um número racional. Por quê? Porque não resulta na divisão de um número inteiro sobre outro número inteiro. Por consequência, nós conseguimos concluir então que esse sinal ele é não periódico. Embora os sinais individuais seno e cosseno sejam periódicos, a soma dessas duas parcelas, ou desses dois termos, não produz um sinal periódico como resultado. No exercício 2, nos é pedido para determinar e esboçar as componentes par e ímpar dos seguintes sinais. Então, o sinal x de t igual a seno de ω0t u de t e x de t igual a cosseno de ω0t u de t. O que nós teríamos aqui no item A? Que a parte par ela é dada por x de t mais x de menos t sobre 2. Isso seria igual a seno de ω0t, u de t, mais seno de menos ω0t, u de menos t, sobre 2. Agora a ideia é o quê? A partir dessa expressão, nós conseguimos esboçar essas duas parcelas. Então, o que nós temos aqui? Do lado esquerdo, nós teríamos seno de ω0t u de t. Se formos esboçar isso, essa função desse primeiro termo, ela só existe para t maior do que zero. Para t menor do que zero, ela é zero. Então, pensando nessa primeira parcela, nós teríamos à esquerda aqui a definição de zero. E para a direita, uma função que se comporta como um seno. Então, está aqui a função que representa o nosso seno. Agora, se eu olho para a parcela que está à direita, o que nós vamos observar aqui? Que essa função degrau ela vai ser diferente de zero quando o t for menor ou igual a zero. Quando o t for menor ou igual a zero, vai aparecer um número negativo aqui, com esse menos aqui fica mais, logo essa função degrau vai valer 1. E aí, essa função degrau vai estar multiplicando esse seno de menos ω0t. Lógico que o mesmo t negativo que entra nessa parcela também afeta essa outra parcela, então vai cancelar esse menos que está aqui na frente. Logo, o que nós teríamos para a esquerda seria uma função que é igual a essa, só que do outro lado. Então, nós teríamos aqui alguma coisa como... Por sua vez, quando o t é maior do que zero, o que acaba acontecendo é que essa função degrau ela vai ser u de menos alguma coisa, e por consequência ela vai valer zero. Logo, para o lado direito aqui, nós teríamos zero. E essa seria a nossa parcela x par. Como resultado, o que a gente observa aqui é que o nosso sinal ele é um sinal par. Por quê? Porque o que acontece de um lado, seja para o eixo de t positivo, é exatamente igual ao que acontece para o lado do eixo negativo. Ou seja, ele satisfaz a relação de que x de t é igual a x de menos t. Isso quer dizer que o sinal é um sinal par.
Agora, a gente poderia pensar em decompor esse mesmo sinal como um sinal ímpar. Então, nós teríamos um x ímpar, e esse x ímpar ele é dado por x de t menos x de menos t sobre 2. E isso vai ser seno de ômega 0t, u de t, menos seno de menos ômega 0t, u de menos t sobre 2. Plotando esse sinal, o que nós vamos observar agora? Que o resultado, obviamente, tem que ser uma função ímpar. Esse primeiro termo aqui, ele vai ser exatamente igual ao que a gente tinha plotado anteriormente, que é esse sinal vermelho, então é um sinal senoidal, que se estende para a direita. E para a esquerda, ele assume valor zero. Enquanto que esse termo à direita aqui, ele vai ter exatamente esse mesmo comportamento da linha azul, só que por causa desse sinal aqui na frente, a polaridade dele é inversa à que a gente desenhou ali em cima. Então, o que nós teríamos aqui é um sinal senoidal, só que com fase oposta em relação ao que nós temos para a direita. O que a gente percebe? Que esse sinal aqui é um sinal ímpar, afinal de contas, x de t, ou seja, o que acontece para t positivo, é exatamente oposto ao que acontece para x de menos t. Ou seja, nós temos agora um sinal que é ímpar. O desenvolvimento do item B, ele é muito parecido com esse que nós acabamos de fazer. Fica aí a sugestão para que vocês desenvolvam na sequência. Bom, nesse item 3, nos é pedido para classificar os sinais fornecidos abaixo como sendo sinais de energia ou de potência e especificar qual seria a energia e qual seria a potência desse sinal. O que é importante lembrar aqui, né? Que um sinal ele é de energia quando ele satisfaz a relação de que a integral dele de menos finito mais finito, do módulo x de t ao quadrado, dt é finito, e ele é um sinal de potência quando 1 sobre t, ou seja, 1 sobre o período dele, e esse período pode ser um valor tendendo a infinito, tá? Integra de menos t sobre 2, tt sobre 2, de x de t ao quadrado, dt, isso aqui é finito. Se a primeira relação é satisfeita, o sinal é dito de energia. Se a segunda relação é satisfeita, o sinal é dito de potência. O que é importante? Ou ele é um sinal de energia, ou ele é de potência, ou ele não é nada. O que eu quero dizer é que essas classificações elas são mutuamente exclusivas, mas não necessariamente o sinal ele precisa ser uma coisa ou outra. Ele pode não ser nem de energia e nem de potência. Então, com base nisso, vamos tentar resolver aqui o item A. O que a gente tem? Vamos começar avaliando o seguinte. Esse sinal ele é um sinal aperiódico, dado que ele pode ser representado como uma exponencial decrescente, para t positivo. Por consequência, é possível ou provável que ele seja um sinal de energia, portanto, faz sentido nós começarmos calculando a energia do sinal, para ver se ele satisfaz a relação aqui da energia. Então, o que nós teríamos aqui é que a integral de menos infinito é mais infinito, do módulo x de t ao quadrado, dt tem que ser um valor finito. Ou seja, a integral que vai de menos infinito até mais infinito, de e na menos 2t, u de t ao quadrado, dt, tem que satisfazer esse menor do que infinito. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que o nosso u de t ele é diferente de zero para t maior ou igual a zero. Logo, isso aqui vai ser 1 quando nós estivermos integrando, ou seja, quando o valor de t for um valor positivo. O que nós poderíamos fazer é reduzir essa integral aqui, a integral de 0 até infinito, módulo de e na menos 2t ao quadrado, dt. Afinal de contas, não tem por que eu integrar isso aqui de menos infinito até zero, dado que a função u de t, que está multiplicando essa exponencial, ela é zero nesse intervalo de menos infinito até zero. Quanto a essa questão do quadrado, o que nós temos aqui? Que essa exponencial aqui, ela pertence aos reais, logo, tirar o módulo ou não faz diferença alguma. Então, eu poderia simplesmente aqui colocar um colchetes e aplicar esse quadrado. Esse quadrado em cima dessa exponencial vai virar uma exponencial elevada à quarta. Então, nós teríamos aqui,
integral de 0 a infinito, e na menos 4t dt. E isso vai ser igual a alguma coisa como 1 sobre menos 4 vezes e de menos 4t avaliado nos limites de 0 até infinito, que produziria alguma coisa como menos 1 quarto, substitui o limite superior, e de menos infinito, menos o limite inferior, e na zero. Isso aqui tende para zero, isso aqui tende para 1, com esse menos aqui da frente vai cancelar com esse aqui. Logo, o que nós temos é que a energia do sinal é 1 quarto, e isso é menor do que infinito. Portanto, esse primeiro sinal aqui é um sinal de energia, já que a energia é finita. Vamos pensar agora no item B. Nós temos que essa exponencial complexa vai ser um sinal periódico e, portanto, valeria a pena a gente começar a avaliar esse sinal pensando no caso da potência. Essa exponencial complexa tem frequência fundamental ω0 igual a 2. Esse mais π sobre 4 seria a fase. Então, qual que seria a ideia aqui, né? Primeiro, define qual é o período desse sinal. Então, o que nós temos? Nós temos que ω0 é igual a 2π sobre t0. Esse ω0 é igual a 2, que vai ser igual a 2π sobre t0. Esse 2 cancela com esse, portanto, nós temos que o nosso t0 é igual a π segundos. Então, o período fundamental é π segundos. A potência ela vai ser dada como 1 sobre π, a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, de módulo de x de t ao quadrado, ou seja, de e na menos j, 2t mais π sobre 4 ao quadrado dt. Aqui vale lembrar que o módulo de um número é dado pela raiz dele vezes ele complexo conjugado. Se eu elevo aqui ao quadrado, esse cara aqui some a raiz também. Então, nós teríamos que módulo de a ao quadrado é igual a vezes a complexo conjugado. Portanto, o que nós teríamos aqui? 1 sobre π é igual a menos π sobre 2 até π sobre 2. E essa exponencial complexa vezes ela é complexo conjugado. Então, seria e na menos j, 2t mais π sobre 4, vezes o complexo conjugado dessa exponencial aqui, que seria e mais j, 2t mais π sobre 4. E aí o que a gente sabe? O produto de duas exponenciais complexas, basta somar os expoentes. Então, nós teríamos a exponencial de zero. Afinal de contas, aqui nós temos esse termo negativo, o expoente ali, e aqui nós temos ele positivo. Então, se eu somo os dois, vai ser exponencial de zero, que é igual a 1. Logo, tudo isso aqui se reduz a 1. Então, nós temos aqui como resultado a integral de 1 sobre π, de menos π sobre 2 até π sobre 2, de 1 dt, que vai ser igual a 1 sobre π vezes t de menos π sobre 2 até π sobre 2, que vai ser igual a 1 sobre π, π sobre 2, menos, vai virar mais π sobre 2. Isso aqui, então, vai implicar que o nosso sinal tem potência igual a 1. Essa potência é finita, portanto, a gente pode afirmar que o nosso sinal é um sinal de potência. No item C, o que nós temos, de novo, é um sinal periódico, logo, não vai ser um sinal de energia. Então, não precisa nem calcular a energia, bastaria afirmar que a energia do sinal tende para infinito, assim como no item B. Sobra o quê? Avaliar a potência para ver se é um sinal de potência. Então, a ideia aqui é determinar a frequência fundamental do sinal, seria 2π sobre t0. Isso aqui seria igual a 1, que é igual a 2π sobre t0. Portanto, nós temos que o nosso período fundamental é igual a 2π segundos. A potência seria calculada como 1 sobre t0, a integral de menos t0 sobre 2 até t0 sobre 2, de módulo de x de t ao quadrado dt. Isso vai ser igual a 1 sobre 2π, integral de menos π até π, de cosseno
de t módulo ao quadrado dt. Então agora, de novo, lembrando que esse cosseno pertence aos reais, eu posso eliminar esse módulo aqui, deixar simplesmente um colchetes, e isso implica em passar o quadrado em cima desse cosseno. Então o que nós podemos recordar aqui é que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 meio de 1 mais cosseno de 2θ. Feito isso, o que nós vamos ter aqui então? 1 sobre 2π é igual a integral de menos π até π, 1 sobre 2, 1 mais cosseno de 2t dt. Como a integração, a operação linear sobre a soma, eu poderia quebrar isso em duas parcelas. Então eu teria aqui 1 sobre 2π vezes a integral de menos π até π de dt, mais a integral de menos π até π de cosseno de 2t dt. Então, o que a gente pode verificar aqui, né? Se a gente pensar nesse segundo sinal aqui, o que isso seria? Seria um sinal cossenoidal, e esse sinal teria uma frequência 2 vezes maior do que a frequência do sinal original. Até aqui, sem grandes emoções, isso quer dizer que dentro de um período vão ter 2 ciclos completos do cosseno, ao invés de um ciclo só do cosseno. Então, o que nós teríamos aqui é um sinal cossenoidal, e aqui ele vai seguindo. Então, a gente pensar agora de menos π a π, nós temos que pensar agora em 2 ciclos, né? Então, o que nós teríamos? Um ciclo até aqui, até aqui. Eu estaria integrando, né, isso dentro de um intervalo que vai de menos π a π. Como o sinal cossenoidal ele sempre tem uma parte positiva e uma parte negativa, o que acontece é que quando eu integro essas áreas, uma cancela a outra. Por exemplo, a hora que eu integro essa área, vai cancelar essa outra área. A hora que eu integro essa área aqui, vai cancelar essa outra. Isso vai cancelar isso vai cancelar isso e assim por diante. Ou seja, como eu estou integrando um sinal cossenoidal, o mesmo vale para um senoidal, dentro de um número inteiro de períodos, nesse caso, vão ter 2 ciclos completos do cosseno ali dentro, uma área sempre vai estar cancelando a outra na hora da integração. Portanto, o que a gente consegue concluir, sem resolver a integral, é que essa integral do cosseno vai ser zero. Por quê? Porque a área da parte positiva vai cancelar a negativa e assim por diante até o final. Então, isso acontece por quê? Porque eu estou integrando dentro de um número completo de períodos, ou dentro de um número completo de ciclos do sinal. Sobra só esse primeiro termo aqui para a gente integrar. E a integral disso aqui vai ser igual a t. Logo, o que nós vamos ter aqui então é 1 sobre 4π vezes t avaliado no intervalo de menos π até π, que vai produzir alguma coisa como 1 sobre 4π, π menos menos mais π. Então aqui vai dar 2π, esse 2 cancela com esse 4, esse π cancela com esse, vai sobrar 2. Portanto, o que nós temos é que a potência desse sinal vai ser igual a 1 sobre 2. Como essa potência é finita, eu posso concluir então que o meu sinal é um sinal de potência. Então, no exercício 4, nos é pedido para determinar o período fundamental do sinal x1 e do sinal x2, depois mostrar que o sinal x3, que é dado pela soma de x1 mais x2, não é periódico, e por fim determinar a potência de x1, de x2 e de x3. Então, como é que poderia desenrolar isso, né? No item A, a gente pode observar que a frequência fundamental aqui seria ω1 igual a 1. Logo, nós teríamos então que ω1 é igual a 2π sobre T1, que implica 1 igual a 2π T1. Logo, nós temos então que T1 é igual a 2π segundos. Então, o período fundamental do x1 é 2π segundos. Do x2, o que nós temos aqui? Nós temos que o ω2 vai ser igual a π. Logo, nós temos então que ω2 é igual a 2π sobre T2, que vai ser igual a π 2π sobre T2.
Esse π cancela com esse, sobra então que o peso fundamental do x2 vai ser igual a 2 segundos. Então, ambos os sinais são periódicos. O x1 tem período fundamental 2π segundos e o x2 tem período fundamental 2 segundos. O item B pede para demonstrar que o x3 de t não é periódico. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa verificar se a razão entre ômega1 e ômega2 é um número racional ou não. Isso vai implicar em alguma coisa como 1 sobre π, que não é um número racional. Afinal de contas, essa razão aqui não pode ser expressa como uma razão entre dois números inteiros. Por consequência, nós temos que o x3 de t não é periódico. Vamos pensar agora no item C. Ele pede para determinar a potência do x1, do x2 e do x3. Então vamos pensar aqui. A potência do x1 vai ser igual a 1 sobre 2π, a integral de menos π até π, do modo de cosseno de t ao quadrado dt. Isso nós já calculamos e nós já sabemos que a resposta vai ser que o P de x1 é igual a 1 sobre 2. A potência do x2 vai ser alguma coisa como 1 sobre 2, a integral de menos 1 até 1, do módulo de seno de πt ao quadrado dt. Aí a gente pode lembrar que seno ao quadrado de θ é igual a 1 sobre 2, 1 menos cosseno, né, de 2θ. O que a gente verifica aqui? Mesmo raciocínio. Veja, nós temos um sinal cossenoidal. Esse sinal cossenoidal, nós vamos integrar ele dentro de um número completo de períodos. Logo, essa integral aqui do cosseno vai produzir zero. Resta só essa primeira, que vai se reduzir a t. Então, isso aqui vai resultar em alguma coisa como 1 sobre 4 vezes t de menos 1 até 1, que vai ser igual a 1 sobre 4, 1 menos menos, mais 1. Isso aqui vai ser igual a 2, esse 2 cancela com esse, logo a potência do x2 é igual à potência do x1. Então, P do x2 também é 1 sobre 2. Resta agora determinar a potência do x3. E para isso, nós vamos expressar aqui que a determinação da potência é dada pelo limite de tensão tendendo a infinito, 1 sobre tensão, a integral de menos tensão sobre 2 até tensão sobre 2, de x3 de t ao quadrado dt. x3 é dado pela soma de x1 mais x2, logo a gente poderia escrever isso aqui como sendo o limite de tensão tendendo a infinito, 1 sobre tensão, a integral de menos tensão sobre 2 até tensão sobre 2, do módulo de x1 de t mais x2 de t ao quadrado dt. De novo, nós estamos trabalhando aqui com sinais que são reais, logo a soma disso aqui também vai ser um sinal real, e portanto a gente podia desprezar esse módulo aqui e trocar por um colchete simplesmente, né? E aí o que nós temos aqui? Nós temos que o resultado dessa expressão entre colchetes seria o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso vai produzir alguma coisa como limite de t tendendo a infinito de 1 sobre t, a integral de menos tensão sobre 2 até tensão sobre 2, quadrado do primeiro, que seria x1 ao quadrado de t, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, x2 de t dt. Agora eu poderia quebrar essa integral da soma na soma das integrais. Afinal de contas, esse operador de integração é um operador linear. Então nós teremos aqui o limite de t tendendo a infinito, de 1 sobre t, menos t sobre 2 até t sobre 2, do x1 ao quadrado de t dt, mais o limite de t tendendo a infinito, de 1 sobre t, a integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, de 2 x1 de t, x2 de t, dt,
mais o limite de t tendendo a infinito de 1 sobre t, integral de menos t² sobre 2 t² sobre 2, de x2 ao quadrado de t dt. E aí o que a gente pode observar agora? Né? Que esse primeiro termo nós já calculamos, que seria a potência do sinal x1, e a gente sabe quanto isso vale, que é o nosso meio, e a gente também percebe que esse último termo seria a potência do nosso sinal x2, que também a gente já calculou que seria 1 sobre 2. Então agora vamos avaliar o que acontece com esse termo aqui, e vamos usar para isso um conceito que é o produto entre um sinal par e um sinal ímpar. O que a gente tem? A gente tem que o nosso x1 é igual ao cosseno de t, é por definição um sinal par, e o x2 é seno de πt, é por definição, portanto, um sinal ímpar. O que acaba acontecendo? Nós temos um produto entre um sinal par e um sinal ímpar. Vamos analisar o que vai ter como resultado desse produto. Então vamos pensar aqui num sinal par, bem simples. Um sinal aqui que parece um RET. Então ele vai se estender aqui de menos t sobre 2 até t sobre 2, por exemplo. Vamos agora pensar num sinal ímpar. Nós teríamos alguma coisa que, por exemplo, poderia ser representada como sendo algo assim, que vai também de menos t sobre 2 até t sobre 2. Estou pegando aqui o intervalo de menos t sobre 2 até t sobre 2, só para que a gente possa entender o raciocínio. Mas pensem que esses sinais, né, poderiam se estender ali, menos infinito até mais infinito. Agora, o que acontece aqui? Se eu faço o produto dessa parte aqui com essa, o que acaba acontecendo? Eu tenho como resultado desse produto um sinal que se assemelha a esse sinal de baixo aqui mesmo. Né? Então, vai ser o produto de 1 com essa rampa aqui. Logo, o que eu vou ter como resultado desse produto vai ser essa própria rampa ali subindo. Certo? T sobre 2 aqui. Então, está aqui. Se eu faço o produto dessa outra parte aqui com essa, o que eu vou ter? Eu vou ter um 1 multiplicando essa rampa aqui, tá? Decrescente, né? Que vai terminar ali em menos 1, por exemplo. Se eu faço esse produto, o resultado desse produto vai ser alguma coisa que vai ser dessa forma aqui. Ou seja, aquele sinal par multiplicado pelo sinal ímpar vai produzir como resultado um sinal que também é ímpar. Agora eu pergunto a vocês, o que acontece se eu integro esse sinal ímpar dentro de um intervalo que vai de menos t sobre 2 até t sobre 2, ou seja, dentro de um período ali. Esse período pode ser t tendendo a infinito, né? Pode ser tão grande quanto necessário. Essa área aqui vai cancelar essa outra área aqui. Então, a integral seria a soma das áreas. Uma área vai ser sempre negativa e a outra vai ser sempre positiva. Logo, a integral dessa função ímpar é sempre zero. Portanto, o que acaba acontecendo é que esse cálculo aqui dessa integral vai resultar em zero. Por quê? Porque a nossa função resultante do produto entre uma função par e uma função ímpar é uma função ímpar. E se eu integrar a área dessa função resultante, a área vai ser zero. Por quê? Porque vai ter uma parte que vai ser negativa, de um lado do eixo, e do outro lado do eixo eu vou ter uma parte que é positiva. Portanto, o que nós temos então é que a potência aqui vai ser meio mais meio, que vai produzir então que a potência do x3 é igual a 1. No exercício 5, é pedido para esboçar o sinal y de t, assumindo que o sinal x de t é esse dado nessa figura, e considerando algumas operações sobre o sinal x de t. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, uma operação de avanço, uma operação de compressão, expansão e diferenciação no domínio do tempo. Então, no item A, nos é pedido para determinar o y de t, observando que ele é uma cópia do x de t, só que avançado em 6 unidades. Então, o que nós teríamos aqui? Que o y de t ele vai ser igual a esse sinal x de t deslocado em 6 unidades para a esquerda. Né? Então, nós estamos avançando o sinal no tempo. Lembrando que para cá nós temos o futuro, para cá nós temos o passado, e no eixo aqui no zero nós temos o conceito do presente. Né? Então, se nós queremos avançar um sinal no tempo, nós temos que mover ele para a esquerda.
Então, o que nós teríamos aqui é que esse instante 4 ele tem que ser movido 6 instantes para frente. Então, isso aqui acabaria acontecendo lá no instante menos 10, por exemplo. Então, nós teríamos aqui que o sinal ele vai começar nesse ponto. Esse instante do tempo zero, ele vai ser movido para a esquerda 6 unidades. Então, nós vamos parar aqui no ponto menos 6. E esse ponto aqui do 2, ele vai ter que ser movido para a esquerda também de 6 unidades. Isso vai produzir algo como 2 menos 6 dá 4, né? Então, menos 4. É isso? Então, nós teríamos alguma coisa como isso aqui. Não sei fazer, tenho dúvidas, tal. Qual que é o racional aqui? Vai substituindo valores. Então, começa determinando lá o y de menos 10 é igual ao x de menos 10 mais 6, que vai ser igual ao ponto x de menos 10 mais 6, x de menos 4. Ou seja, o ponto x de menos 4 passa a ser mapeado no y de menos 10. Ou quero um outro ponto. Y de menos 6 vai ser igual a x de menos 6 mais 6, que vai ser igual a x de 0. Ou seja, o ponto que está no x de 0 vai ser mapeado agora no y de menos 6. E assim vai indo. Então, dessa forma, você consegue ir avançando e determinando ali qual seria a representação gráfica desse sinal. No item B, o que nós temos? Nós temos uma operação de compressão no tempo. Por quê? Agora o tempo vai passar mais rápido. Quanto mais rápido? 3 vezes. Ou seja, eu tenho que pegar o meu eixo do tempo e dividir ele por 3, né? Porque o tempo agora ele passa mais rápido do que passaria antes. Então, o que nós teríamos agora aqui seria pegar esse 4, dividir ele por 3, então daria alguma coisa aqui de menos 4 terços. Esse seria o ponto onde o sinal começa. 0 por 3 fica 0, ou seja, a posição do centro do sinal não se altera por qualquer operação de escalamento que eu faça. E o 2 tem que dividir por 3, então ele iria até 2 terços. Logo, o sinal todo agora tem que ocorrer nesse intervalo aqui de menos 4 terços até 2 terços. De novo, tenho dúvidas? Vai substituindo valores e vai avaliando o que vai acontecer nesse desenrolar ali que vai conseguir fazer essa síntese do sinal. No item C, nos é pedido para determinar y de t, assumindo que o x de t está sofrendo uma operação de t sobre 2, ou seja, está ocorrendo uma expansão no tempo. Se está ocorrendo uma expansão no tempo, agora eu tenho que pegar o meu eixo do tempo e multiplicar, nesse caso, por um fator de 2. Ou seja, o que vai acontecer agora é que o tempo passa mais devagar, dado que está ocorrendo uma expansão. Então, esse ponto que antes ocorria ali no menos 4, ele agora vai passar a ocorrer em menos 8. Por quê? Porque agora o meu sinal ele vai levar mais tempo para passar, né? Eu estou expandindo ele no tempo. Então, eu tenho agora do menos 8. Se eu pego o meu ponto aqui, onde ocorre o 0, e multiplico por 2, eu fico no 0 mesmo. Então, veja de novo que o centro do sinal ali não se altera. E o que acontece no 2 vai passar a acontecer lá no instante de tempo 4. Então, nós teríamos aqui que o sinal agora é esse aqui. Então, o que aconteceu é que ele expandiu no tempo por um fator de 2. Por último, nós temos ali o item D, e o item D ele pede para diferenciar o nosso sinal no domínio do tempo. Então, vamos pensar aqui, né? Nós teríamos que o y de t vai ser a derivada do x de t em relação a t. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar a derivar o nosso sinal sempre da esquerda, ou seja, para t de menos infinito até mais infinito. Então, eu começo a derivar lá em menos infinito e venho derivando. O que eu tenho aqui? Derivada de 0 é 0. Então, a derivada do sinal até chegar no menos 4 vai ser 0 também. Derivada de 0 é 0. No menos 4, o que acontece? Eu tenho uma variação abrupta aqui, né? Ou seja, eu salto do 0 para o 4. Para caracterizar essa variação abrupta, eu vou representar isso usando uma função impulso. E essa função impulso ela tem exatamente a amplitude que teria essa variação. Então, eu saio do 0 e vou para o 4. Ela tem uma variação de 4. Logo, a minha função impulso ela vai ter aqui uma amplitude 4. Aí,
eu tenho que seguir derivando agora para a direita. O que nós temos aqui, né? Nós temos que a derivada ela poderia ser representada como a variação em y sobre a variação em x. Então, 2 menos y1, x2 menos x1. Então, nós teríamos aqui que a amplitude é 0 menos a amplitude original, que seria aqui o 4, né? Então, nós teríamos isso. E embaixo nós teríamos o x, que é 0, x2 é 0, menos esse menos 4. Então, ficaria menos 4, que vai dar menos 4, mais 4 aqui. Ou seja, eu teria menos 4 sobre 4, que vai ser igual a menos 1. Logo, o que eu tenho aqui é que nesse intervalo, a variação que eu tenho é menos 1. Então, nesse intervalo, se eu calcular essa variação aqui, ou seja, se eu calcular a derivada naquele intervalo, ou seja, eu tenho uma rampa ali, né? A taxa de variação é menos 1. E faz sentido porque eu tenho uma reta com inclinação negativa, né? Eu saio de um valor positivo e vou parar ali em 0, ou seja, é uma reta decrescente. Ok, aí eu cheguei aqui no 0. Derivo 0, o derivado de 0 é 0, então eu volto para cá e estou aqui. Agora tem que pensar nesse mesmo ponto aqui, né? Ou seja, nessa derivada desse outro triângulo aqui. Nós vamos ter, então, seria ΔY sobre ΔX, que vai ser a derivada do final aqui, né? Do destino, 2 menos a origem, 0, e a variação em x, que seria 2 menos 0. Isso aqui vai ser 2 sobre 2, que vai ser igual a 1. Logo, a variação nesse intervalo aqui que eu tenho é de 1. Eu teria aqui, até chegar no 2, a derivada aqui seria 1. Resta agora avaliar esse ponto aqui, né? Então, o que nós temos? Nós temos, de novo, uma variação abrupta que vai do 2 para o 0. E essa variação abrupta ela é modelada por uma função impulso. E essa função impulso tem amplitude igual a essa variação. Aqui a variação é de 2 para 0, ou seja, uma variação negativa de menos 2. Então, nós teríamos aqui menos 2. Se eu sigo aqui derivando para a direita, seria a derivada de 0. Derivada de 0 é 0. Então, está lá, derivada de 0. E assim a vida segue. O que é importante lembrar aqui, né? Que quando eu tenho variação abrupta, eu tenho que caracterizar a derivada disso como uma função impulso, naquele ponto. E a amplitude dessa função impulso é igual à variação que eu tenho naquele salto ali, né? Por exemplo, lá na esquerda nós temos um salto de 0 para 4, logo a função impulso vai ter amplitude 4. Depois eu estou derivando ali aquela reta, faço a taxa de variação em y sobre a taxa de variação em x, deu ali menos 1, afinal de contas é uma reta decrescente. Então caracterizo todo aquele período ali como uma função ali que parece um degrauzinho, só que em menos 1. Derivada de 0 é 0. Depois aplico a mesma regra, né, da variação em y sobre a variação em x naquele triângulo da direita. E por último, eu tenho que só observar que eu parei de derivar aqui no 2, né, t igual a 2. E eu tenho uma variação abrupta agora desse ponto do 2 para 0. E aí, para caracterizar isso, eu caracterizo como uma função impulso. E essa variação ela é negativa, porque eu estou saltando de 2 para 0. E aí depois sigo derivando à direita. Derivada de 0 é 0 e a vida segue ali para a direita. Então, a princípio, com isso a gente conseguiu ilustrar o que acontece quando a gente faz operações elementares com sinais. Então, deslocamento no tempo, compressão, expansão ou diferenciação. No exercício 6, nos é pedido para obter uma expressão algébrica que descreve os sinais x1 e x2 que são ilustrados na figura 2. Então, sendo o sinal x1 esse ilustrado na figura A e o sinal x2 esse ilustrado na figura B. Como que a gente poderia pensar nisso? Nós temos que usar a ferramental que a gente já consolidou. E para isso, o que a gente poderia fazer aqui, né? Então, determinar o nosso x1 de t como sendo um produto entre a função que caracteriza essa reta crescente aqui, vezes algo que é válido apenas nesse intervalo. Então, como que a gente pode fazer essa modelagem dos intervalos aqui, né? Eu poderia, por exemplo, usar uma função degrau que se inicia aqui em menos 1 e uma outra função degrau negativa que se inicia aqui em 0.
Essa parte positiva vai cancelar essa outra parte. Então, eu conseguiria delimitar ali o que acontece naquele intervalo de -1 até 0, usando duas funções de grau. Então, u de t mais 1, que seria a função de grau que começa lá em -1, menos u de t. Ou seja, a função de grau que começa aqui em t igual a 0, só que ela tem amplitude negativa. Resta agora determinar ali a função que caracteriza aquela reta crescente. Então, o que nós temos ali, né? Nós precisamos de uma função matemática aqui que vai caracterizar essa reta, né? Que seria alguma coisa do tipo 4t mais 1. Quando o t é 0, é 4 vezes 1, 4. Quando o t é -1, fica -1 mais 1, é 0, vezes 4, é o próprio 0. Agora falta esse outro lado aqui, né? Então, o que nós temos? Nós temos aqui, para delimitar aquele triângulo da direita, a gente poderia constituir, pensando numa função u de t que começa em t igual a 0, e depois começar com uma outra função u de t negativa aqui, ou seja, u de t menos 2, para daí cancelar nessa parte aqui a parte do u de t positivo com negativo. Então, eu teria mais aqui alguma coisa que multiplica u de t menos u de t menos 2. E aí, o que nós temos aqui, né? Nós temos que determinar ainda essa reta agora decrescente. Então, o que nós vamos perceber? Tem que valer 4, então seria alguma coisa do tipo 2 menos t. Quando t é 0, isso aqui soma e fica 2 vezes 2, vai dar 4. Perfeito. Quando t é 2, fica 2 menos 2, vai dar 0, vezes 2, vai dar nada. Então, essa aqui seria, a princípio, a resposta do item A. Então, para o item B, o que nós precisamos determinar? O x2 de t. Vamos usar o mesmo racional, né? Então, a gente poderia começar com uma função u de t, que começa em t igual a 0, obviamente, e se estende para infinito. E podemos cancelar esse intervalo, essa função, pensando em construir uma outra função u de t, que se estende aqui de t de 2 até infinito, só que com amplitude negativa. Logo, essa parte aqui cancela essa outra, e eu então com isso tenho uma função que só caracteriza aquele primeiro intervalo. Afinal de contas, esse primeiro intervalo tem como função t ao quadrado. Logo, eu teria t ao quadrado aqui, u de t menos u de t menos 2. Essas funções u de t menos u de t menos 2, elas vão se cancelar aqui para t de 2 positivo, aqui, né, maior que 2, e dentro do intervalo ali de 0 até 2, ela vale 1. Mas, agora eu preciso determinar o que acontece nesse outro intervalo. Vamos pensar aqui. Poderíamos começar com uma função u de t positivo, que começa aqui em 2, e uma outra função u de t, só que negativo, começa aqui em 4. Aí essa parte aqui cancela essa outra, e com isso eu consigo definir ali um intervalo que vale apenas dentro desse intervalo de 2 até 4. Então, nós teríamos aqui u de t menos 2 menos u de t menos 4. Isso aqui vai ser diferente de 1 apenas nesse intervalo que nós temos aqui. Resta agora determinar a função que descreve essa reta aí, né, para colocar aqui na frente esse u de t menos 2 menos u de t menos 4. O que nós teríamos aqui, né? 2 vezes 2 vai dar 4. Menos 8 vai sobrar menos 4. Vai bater aqui, né? E aí depois vai ser 2 vezes 4, vai dar 8. Menos 8 vai zerar. Então é 2t menos 8 que fecha a equação dessa reta ali crescente. Acho que é isso aí. Obrigado, pessoal, pela atenção. Desculpem qualquer coisa aí, qualquer transtorno. Obrigado pela ajuda. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.